Bom pessoal, shalom a todos, mais uma vez estamos aqui. A gente ouviu muito essa questão de que Jesus se sacrifica pela humanidade, pelos pecados das pessoas, né? Então nós estaremos agora mostrando dentro desse diálogo ali, né? Porque Jesus não pôde fazer o sacrifício por perdão de pecado, por expiação de pecado. Ele não atende os requisitos da Torá. Primeiro que Deus não aceita sacrifício humano, nunca aceitou. Quem fazia isso eram as nações pagãs do cristianismo. Ou seja, me perdoe, não do cristianismo só, que acreditava nisso aí. Apenas essa crença foi incorporada dentro do cristianismo. O cristianismo ele tem são expertos no assunto de cristianizar paganismo, E quando eu falo cristianismo, eu estou falando do cristianismo católico, que é o original. O outro é genérico, que veio depois aí com a reforma de Lutero, 1100 e poucos anos depois, que teve aí a reforma. Mas por que o sacrifício de Jesus não atende aos requisitos toraísticos para que ele fosse para perdão de pecado? Então, exatamente aquilo que nós vamos estar comentando aqui, nestes áudios, tá? Então, muitas coisas interessantes aí. Então, vamos ver aí alguns fatos importantes para que nós possamos estar recordando. Shalom a todos, sejam bem-vindos ao grupo Desmascarando os Dogmas, ou aqui no caso do YouTube, o canal Desmascarando os Dogmas. Bom, senhor, e a todos, Jonatas, Shalom. A questão do sacrifício pela humanidade, por homens, Jesus não podia cumprir isso, porque existem regras, Cordeiro nunca foi oferecido por pecado, de morte. O cordeiro era oferecido por uma culpa, a pessoa era culpada em alguma coisa, uma oferenda, Mas expiação de pecado, cordeiro não entra. Cordeiro não faz parte da expiação de pecado. Tanto que o texto que está em João e Yohanan 1,29 é um texto que foi inserido no desespero de Roma para colocar Israel, ou seja, para colocar Jesus, Yeshua, no patamar de um sacrifício vicário. Então, quem escreveu não somente João 1,29, mas o livro de João tem muitas coisas que são tendenciosas, como a própria Bíblia de Jerusalém Católica fala, o João 1,1 é tendencioso, Tem muitas partes que são tendenciosas. Mas para aqueles que leem o livro de uma forma idólatra, achando que ali é a inerrante palavra de Deus, ele vai engolir tudo, e é o problema. Você engolir tudo que está ali, não só ali, mas em outros evangelhos. Existem textos e frases que supostamente Jesus falou que ele não falou. Então, 1,29 de João é um texto totalmente contraditório. Jesus não é cordeiro, Yeshua não é cordeiro. Para o Eterno aceitar um sacrifício humano e o seu sangue for... ele morreu pelo mundo inteiro, o sacrifício. Primeiro que nós temos que levar em conta que existem pecados que não requer sacrifícios, que são os pecados de morte. Quais são os pecados de morte? Homossexualismo, por exemplo. O que é? Jesus morreu pelo homossexualismo. Não, homossexualismo na Torá é morte. Não, Jesus morreu pelo adúltero. Adúltero na Torá é morte, tem que morrer. Não existia sacrifício para adúlteros. Não existia. O homem amaldiçoou seu pai. Não tem sacrifício para quem faz isso. Esse sacrifício é de morte. Então, a relação dos sacrifícios de morte são vários, Vários. A mulher se colocou diante do animal para fazer sexo com o animal. Não existe sacrifício para ela. É morte na certa. Um homem matou outro homem. Premeditou, no seu coração, executai, e assim cumpriu. Não existe sacrifício para um homicida. O Eterno mandava matar. É a ordem da Torá. Então, aí por outro lado, nós vamos ver
Para sacrifício de pecado, o Eterno era os animais, né? Era o sangue de animais, nunca de um homem, nunca de um ser humano poderia ser oferecido para sacrifício de pecado. Jamais. Então, apenas sangue humano. Tinha que ser morto pela mão dos Kohanim, dos sacerdotes. É o sacerdote, né? Existia aí uma mitzvah, um mandamento, que autorizava, legitimava o sacerdote a fazer o sacrifício. Somente eles poderiam fazer o sacrifício da tribo de Levi. Ninguém mais. Tá? Então, onde Jesus morreu, quem sacrificou Yeshua? Foram os romanos. Qual é a legitimidade que o Eterno aceitar sacrifício de romanos? Aonde Jesus morreu era um lugar da caveira, ou seja, era um lugar impuro, um lugar imundo. Não tinha como o Eterno aceitar um sacrifício desse, feito por romanos e feito em lugar impuro. O Eterno não ia aceitar esse sacrifício. E não era pelas mãos de um sacerdote. Então tem muitas coisas aí que não bate, né? E não é verdade. Então, meus irmãos, dizer que Jesus morreu pelo mundo inteiro, pelos pecadores, não, Jesus não morreu. Sacrifício de morte não tinha como, não tinha reparação. Sacrifício de morte, a pessoa tinha que ser morto, era um delito. De morte tinha que ser morto. Inclusive, meu irmão, existe um texto de Paulo que diz assim: há pecados que é para a morte, porém, para esses eu digo que nem orem. E há pecados, né, que não são para a morte. Ora, se Jesus morreu pelos pecados, e há pecados que não são para a morte, do que vale o sacrifício de Jesus se há pecados que não são para a morte? Sacrifício aí que eu já falei, sexo de animais, feitiçaria, sacrificar a outro Deus, um sacrifício que era oferecido a outro Deus era sacrifício de morte. Está em Êxodo 22, 20. Pecado de idolatria, Êxodo 32, 27 e 29, está lá. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, a gente já viu, está em Vaikra, Levítico 20, verso 9. O adultério, Vaikra 10, 20, ou capítulo 20, verso 10, sacrifício de morte. Vaikra 20 é o sexo com a mulher de seu pai. O cara que fazia sexo com a madrasta dele, ele era morto, não tinha sacrifício para essas pessoas. Né? Sexo com a nora, Vaikra 20, 12. Quem era punido, quem recebeu essa punição aí que não foi executado? O próprio Judá, a qual Jesus faz parte. Ele fez sexo com a nora. Claro que ele não sabia também, né? Ele fez sexo com a mulher, pensando que era uma prostituta, era a nora dele. Então, Vaikra 20, 13, fala sobre o homossexual, tinha que ser morto, não tinha sacrifício para isso. Tomar uma mulher e a mãe. O cara que pega a mulher, né, e tomar uma mulher e a mãe dela, o cara como esposas. É complicado, né? Era sacrifício de morte. Vaikra, sexo com animal, no caso de homens, Vaikra 20, 15, também tinha que ser punido de morte. A mulher que fizer o sexo com animais, ela e o animal serão mortos. Vaikra 20, 16. Consulta aos mortos. Vaikra 20, verso 27. O que as pessoas estão fazendo hoje dentro das igrejas? Consultando mortos, né? Que não está mais entre nós. Consulta aos mortos, lá em 20 e 27. A filha de um sacerdote se prostituir, ela tinha que ser punida com morte. Não existia sacrifício para isso. Vaikra 20, 16. Blasfêmia, blasfemar o nome do Eterno, já falamos, 20, 16. Quem matar um homem será morto. Vaikra 24, verso 21. Então, por esses pecados não existia sacrifícios de animais, não de pessoas, não tem como. Não entra no ensino, na Torá, que homens seriam sacrificados. Isso não existe. Então, agora, meu irmão, falando um pouco sobre isso aí, né? Jesus morreu como expiação pelos pecados. Ok, tá, vamos lá. Morreu mesmo? Morreu.
isso mesmo? Foi, segundo a cristandade e segundo o apóstolo Paulo. Foi ele que implantou isso aí, porque Jesus não fala, Yeshua não fala em nenhum momento que ele veio morrer pelos pecados da humanidade. Em nenhum momento ele abre a boca e fala isso. É o copista que vai fazer a narração na fala. Mas vamos lá. Aonde ele foi morto? Primeiro, ele foi morto no Gólgota. Ali não é lugar de sacrifício, porque Deus mesmo falou, no lugar que eu mostrar. Quem mostrou ali foi Roma. Roma que disse, é ali que eu vou sacrificar. É ali que eu vou matar. Outra coisa, quem estava fazendo o sacrifício tinha que ser um homem santo, um homem puro. Nenhum sacrifício expiatório foi realizado por homens impuros. E quem dá o golpe da degola tem que ser santo. Quem deu o golpe da degola foi Roma, né? Outra coisa, não tinha um sumo sacerdote ali no local sagrado realizando o sacrifício. Gente, é terrível. Vamos lá, Jesus era o cordeiro então, né? Se era o cordeiro, existe uma lei que o cordeiro, o sacrifício, não só o cordeiro, mas os sacrifícios não poderiam, os animais não poderiam ser torturados, eles não poderiam ser espancados, eles deveriam ser bem tratados antes do sacrifício. Isso não aconteceu com Yeshua. Não aconteceu com ele. Ele foi maltratado, espancado. Isso não aconteceu com ele. Outra coisa, o sangue deveria ser aspergido sobre o altar para um tipo de sacrifício Yom Kippur, né? Porque foi o tipo de sacrifício que foi feito ali. Tipo Yom Kippur, para todo mundo, todo Israel, todos de uma vez só. Um único sacrifício. E não aconteceu isso. Não houve isso. Outra coisa, não houve a queima da gordura. Ninguém raspou a gordura de Yeshua e queimou. Não houve isso. Mas isso é um outro tipo de sacrifício. Isso é um sacrifício que Deus criou ali na hora. Peraí. O apóstolo Paulo disse que esse sacrifício de Yeshua era uma sombra. O sacrifício lá da Bíblia era uma sombra do que deveria acontecer. Se era uma sombra, era similar, porque a sombra se parece um pouco com o seu dono. Então, não foi isso que aconteceu. Outra coisa, o pecado da pessoa tem que ser cochichado no ouvido do animal. Cochichado. Mas o animal não entende. Não, isso aí é um ritual onde o animal sim compreende. A alma daquele animal compreende. Você pensa que não? Mas a alma daquele animal compreende. Então o pecado era cochichado no ouvido do animal. Tal coisa aconteceu com Yeshua? Quantos foram lá confessar os seus pecados perante Yeshua? Isso nunca existiu. Então, meu irmão, só que na realidade eles tratam a morte de Yeshua como um sacrifício, um tipo de sacrifício expiatório de Yom Kippur, né? Uma espécie de Yom Kippur. Quando um sacrifício, uma limpeza do santuário, um sacrifício era realizado por todo Israel de uma vez só. Então eles comparam a isso. Porém, não tem... Quem seria o bode de Azazel? Aí eles falam que o bode de Azazel é Satanás. Entendeu? Há uma complicação terrível nessa linha teológica. Como alguns profetas morreram, Yeshua também morreu de forma violenta. E da mesma forma que a morte de Sansão ocasionou a vida para Israel, né? Quando Sansão morreu no lugar dos israelitas, porque os filisteus iam acabar com Israel, ia destruir Israel. Aí o que aconteceu? Aí Sansão foi e morreu no lugar deles. Sansão deu a vida por eles, né? Só que ninguém fala isso. Você não vê ninguém pregando isso. Sansão deu a vida pelos israelitas. Sansão fez um sacrifício próprio. Foi isso que Yeshua fez. Yeshua ele fez um sacrifício próprio. Ele viu que os discípulos iam morrer. Ele viu que Roma ia invadir Israel. Ia ser uma bagunça. Ia ser carnificina. Crianças iam morrer. Mulheres iam morrer. E é prova disso que no ano 70, Roma fez isso. E Yeshua, para que isso não acontecesse, não fosse culpa dele, ele se entrega. E ele sabia que a morte seria dolorosa. E ele diz: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Olha, se foi um sacrifício expiatório, por que ele pediu para Deus afastar isso dele? Não faz sentido. Ele estava com medo da morte. Mas ele se entregou, sabe por quê? Para que os discípulos dele não morressem.
Ele não queria a morte dos discípulos dele. E não era só 12 discípulos, não. 12 na contagem esotérica, não é isso. Eram milhares de discípulos, de seguidores. Eram milhares. E aí Yeshua, ele se dá, ele se doa e morre como mártir. E aí essa morte é mal interpretada, né? É tanto que Caifás, ele vai dizer assim, é melhor que um homem morra do que toda a nação perecer. Caifás entendia o que estava acontecendo. Muito bem, pessoal, então tá aí. É muito lógico, né? Que por que Jesus não se sacrificou, não foi oferecido como pecado? Primeiro que o Eterno não aceita sacrifício humano, né? Então, Eliarro Pinho fez uma bela comparação entre a morte de Sansão, e aí que foi um sacrifício de redenção, sacrificou aí pelos seus irmãos, não pela questão de sangue, porque o Eterno não aceita sangue humano para a remissão de pecado. Não existe nada na lei referente a isso, né? Isso é apenas uma interpretação teológica, infelizmente, mentirosa, né, de Roma. Não foi nem a igreja evangélica que criou tudo isso, mas ela apenas é uma herança, né? É um legado aí de uma teologia aí dos patricitas, né? Dos pais da igreja aí, que toda vez que nós sabemos, os pais da igreja são católicos, são os padres, né? E ali, quando você pergunta ali um líder religioso sobre os pais da igreja, eles vão citar os nomes de padres, né? De pessoas que foram importantes no segmento católico. Então é isso aí. Yeshua ou Jesus, ele não fez esse tal sacrifício, né? Ninguém tirou a gordura dele. O lugar que ele foi sacrificado era um lugar de impureza, era um lugar de caveira. Não tinha nenhum sacerdote. O Eterno não aceitaria nenhum tipo de sacrifício, mesmo sendo de animais, né? Se não fosse feito pela mão dos Kohanim, que é dos sacerdotes. E aonde ele morreu não tinha nenhum sacerdote lá para oferecer a gordura dele. O cordeiro, no caso, que ele é muito comparado a cordeiro, como falar em João 1,29, o cordeiro não poderia ser, jamais, ele poderia ser maltratado, né, espancado, humilhado, não poderia, isso não poderia acontecer de forma nenhuma. Foi exatamente o que ele fez, tá? Então, só tirando essa conclusão aí. Então, Yeshua foi, apesar que não vamos entrar nesse mérito agora, né, esse é apenas um final que a Igreja Católica nos deu, porque Yeshua pode nem ter morrido, nem ter ido à cruz, né? Existem outros livros, que é os chamados apócrifos, né? Que dizem que dá outros fins, né? Não é só um fim que ele teve, não. Tem outros livros que contam outros fins dele. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui agora, outro dia a gente fala sobre isso, né? Mas aquilo que a Igreja Católica passou para nós é que ele foi morto, que foi crucificado, e que ele está, e que ele morreu. Então é na teologia, quando você vai ler nas cartas de Paulo, essa teologia paulina, né, que é a teologia que mais a Igreja Católica usa em todos os seus livros, em todo o seu conteúdo, é exatamente essa teologia cristocêntrica, colocando um homem como um sacrifício expiatório. Ele não aceita sacrifício. Deus não aceita sacrifício expiatório com sangue humano. Isso é uma abominação aos olhos do Criador. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Qualquer coisa, volte o vídeo aí e tire suas conclusões. Shalom, shalom a todos e que o Eterno abençoe cada um de vocês. E bem-vindo aí ao canal Desmascarando os Dogmas. Obrigado a Eliarro Pinho e a todos que estão ali participando juntamente conosco.